Fala galera, tudo bem? Professor Almir aqui para mais uma aula nossa. Continuando o que a gente estava falando anteriormente, né? Sobre Ásia, vamos falar hoje sobre a população e sobre a diversidade étnica que nós temos nesse continente, beleza? Nós temos logo de início uma distribuição desigual, né? E também vamos entender essas densidades demográficas presentes ali. A Ásia é o continente mais populoso desde tempos remotos. Bom ter em mente que as civilizações milenares surgiram na Ásia, tá? Ásia e África. As civilizações mais antigas da humanidade são do continente africano e asiático, beleza? Então a Ásia é o continente mais populoso desde tempos remotos. No ano de 2016 apresentava mais ou menos 4,436 bilhões de habitantes. A população mundial hoje em dia está em torno de 7 bi, chegando a 8 bilhões de habitantes. Só na Ásia, a gente tem 4,436, o que significa que estamos falando de mais ou menos 60% de toda a população mundial. Mais ou menos 60% de todas as pessoas que existem no planeta são asiáticas. Nesse continente estão 6 dos 10 países mais populosos do mundo. Dos 10 países mais populosos, 6 estão na Ásia. A população está majoritariamente concentrada nas regiões sul e sudeste do continente. A gente consegue entender o porquê disso. A gente viu nas aulas passadas sobre relevo do continente asiático. A gente viu que há uma presença muito grande de cordilheiras, de planaltos, né? E como que isso pode atrapalhar na ocupação do espaço geográfico a partir das civilizações. E se a gente relaciona isso à extensão latitudinal do continente asiático, que por ser muito grande, também pega grandes latitudes, a gente consegue entender o porquê, né, que a concentração populacional está basicamente no sul e no sudeste do continente. Tá bom, gente? A distribuição é absolutamente desequilibrada, a gente consegue perceber a partir do que a gente já conversou, e a Ásia detém a maior densidade demográfica do planeta, quer dizer que ela tem 91 habitantes por quilômetro quadrado. A população concentrada, mas é tanta gente que a densidade demográfica do continente asiático é de 91 habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem? E apresenta algumas das maiores aglomerações urbanas do mundo. A gente vai ver que por conta da urbanização que se desenvolveu no continente asiático, eles possuem cidades com muitos problemas, né? Muitos problemas de violência, poluição, enfim, por conta do altíssimo número de pessoas presentes migrando para as cidades. Tá? E alguns dos exemplos são Nova Delhi, Calcutá, Mumbai, Pequim e Xangai. Aqui a gente tem um mapa do continente asiático, tirado do livro de vocês, e a gente percebe muito bem essa concentração no sul e sudeste asiáticos. Percebam como nós temos vários espaços amarelos. E cada um desses pontinhos cada um desses pontinhos vermelhos significam 1 milhão de habitantes. Percebam quantos pontinhos nós temos em algumas regiões. E como que em outras nós não temos nada praticamente. O que mostra essa concentração absurda em algumas porções desse continente. Tudo bem? Vamos continuar. Diversidade étnica. A Ásia é uma colcha de retalhos étnicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma série de etnias dentro do continente asiático. Gente pra caramba. Em virtude da gigantesca população e de sua natureza, né? Na Ásia é onde nós tivemos a formação das 3 principais religiões do mundo. 3 principais porque são as religiões mais professadas mundo afora, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas nascem na Ásia. Todas. O que já, só pelas religiões, já dá uma ideia da diversidade absurda da qual nós estamos falando. Uma colcha de retalhos por conta da gigantesca população e de sua natureza. Da natureza, claro, por conta da relação do homem com a natureza, das diversas configurações naturais que nós encontramos na Ásia, essa relação do homem com a natureza, ele constitui a sua cultura.
Dessa forma, enquanto um continente gigantesco e com uma diversidade natural tão robusta, é completamente compreensível que características éticas múltiplas se desenvolvam nesse continente. Beleza, gente? Encontramos populações de origem semita, iraniana, persa, né? E turca. Beleza? Então, só para a gente ter ideia de algumas populações que nós encontramos nesse continente. Beleza? E aí, esses em específico, né, semita, iraniana, que são descendentes da galera persa, e turcos, nós encontramos no Oriente Médio, mais especificamente, que fica dentro da Ásia. Populações mongólicas, que é um outro tipo de outro povo, outra etnia, que nós encontramos dentro do continente asiático, né, esses já se encontram presentes no extremo norte, na porção central e no extremo oriente desse continente. Beleza? A população indiana. A população indiana ela fica mais específico no subcontinente indiano. Tá? Professor, como assim subcontinente indiano? A Índia e alguns países que estão ali próximos da Índia, como o próprio Paquistão, enfim, as ilhas de Sri Lanka e Malvinas também entram dentro desse subcontinente. Por quê? Pelo simples motivo de que estão em uma placa tectônica à parte. Beleza? Alguns dobramentos modernos que são formados ali na região são formados justamente pelo encontro da placa tectônica indiana com a placa tectônica asiática. E nesse contato convergente tem a formação de grandes cadeias montanhosas, dobramentos modernos. Então a Índia e alguns países que estão ali no seu entorno, né, Paquistão, algumas ilhas que estão ali e que compõem esse subcontinente por uma questão tectônica, porque são formados a partir dessa atividade tectônica presente nessa porção do continente asiático, e também por questões culturais, se identificam mais culturalmente com esses países que compõem o subcontinente indiano, tudo bem? Então a gente encontra a presença de povos indianos nesse subcontinente indiano. Show de bola, gente? Encontramos populações chinesas e japonesa, tá? Que já se encontram no sudeste e no leste da Ásia. Tá? E também encontramos grupos étnicos menores espalhados por todo o continente. Grupos étnicos menores espalhados por todo o continente. Tá bem, gente? Na Ásia ocorreu o início da agricultura, além do advento da irrigação. Então a gente percebe, né, que a Ásia era extremamente importante para a humanidade, né, durante sua história como um todo. Primeiro que lá nós temos a presença de populações milenares, culturas milenares. Grandes técnicas, tecnologias fundamentais para o desenvolvimento da humanidade, tal como ela está hoje em dia, vieram da Ásia. E aí quando eu falo Ásia, eu incluo o Oriente Médio, que todo mundo acha que lá é só deserto, enfim, muito pelo contrário. Tá? Então, na Ásia, ocorre o início da agricultura quando o homem ele aprende a deixar de ser nômade, se tornar sedentário, ou seja, se estabelecer em um espaço e criar laços, né, criar cultura a partir do seu estabelecimento naquele lugar, parar de migrar de ponto para ponto, começar a plantar. Isso se desenvolveu na Ásia. Além do advento da irrigação, a irrigação, que é uma técnica utilizada na agricultura até hoje, começa na Ásia. As atividades acarretaram na formação de grandes civilizações. Essas grandes civilizações que eu já falei pra caramba, se desenvolveram em grande parte por conta dessas tecnologias que elas mesmas criaram na Ásia. Então, a partir do momento que o homem se torna sedentário, a partir do momento que o homem começa a se utilizar da irrigação como tecnologia para plantio, ele começa a se estabilizar. Ele começa a formar grandes civilizações ao entorno desses corpos hídricos, que a gente já conversou sobre isso quando falamos de hidrografia do continente asiático na aula passada. Beleza? Mesopotâmia, chinesa e hindu são algumas das civilizações milenares que se formaram na Ásia por conta dessas configurações apresentadas aqui para vocês. Tudo bem? Produziram os fundamentos da organização do Estado. Percebam que fundamental. Os fundamentos do que nós entendemos enquanto Estado, ou seja, a nossa organização política atual, a base dessa organização
é asiática. O Estado que a gente tem hoje, claro, passou por modificações ao longo das centenas de anos, mas a base, o início dos fundamentos que nós temos hoje como Estado, da organização desse Estado, é asiático. São asiáticos, né, esses fundamentos. E aí que fundamentos? Podemos dar exemplos da administração centralizada na figura de um Estado que exerce essa administração, que tem o poder centralizado em si, tá? Organização social, econômica e política do seu território. Todos esses pontos são de origem asiática e que até hoje permeiam a nossa organização do Estado. Beleza? Nesse continente, o ser humano domesticou o primeiro animal. Então, além de ser nesse continente em que o homem aprendeu a agricultura, começou a pôr em prática a agricultura, também foi nesse continente em que o homem aprendeu a domesticar o primeiro animal. Fato que deu origem à agropecuária. A domesticação de animais começa na Ásia. Fundamental para a pecuária, como nós entendemos, para a agropecuária, essa atividade econômica tão importante. Econômica e também fundamental para a manutenção das populações, né, das famílias. Nesse continente, a humanidade aprendeu a arte de trabalhar com metais e pólvora. Foi na Ásia que o homem aprendeu a manusear metais, utilizar esses metais, em que cria-se a pólvora, fundamental para a criação de armas, enfim, como nós temos hoje em dia. O início é da pólvora, que é asiática. Entende? Na Ásia foram produzidas as 3 religiões mais professadas no mundo: cristianismo, islamismo e hinduísmo, como eu já falei em outro momento na nossa aula. Além de muitas outras religiões. E alguns exemplos que podemos dar aqui é o budismo, o confucionismo e o judaísmo. Todas nascem na Ásia. Tranquilo, gente? Então, só por essa conversa que nós tivemos até aqui, a gente já consegue perceber a importância histórica, material, cultural que a Ásia tem para a humanidade como um todo. Essa Ásia que hoje é tida enquanto diferente, quanto ruim, quanto estranha, que essa percepção, inclusive, só foi construída quando os ocidentais, aí quando eu falo ocidentais eu me refiro aos europeus, quando os europeus constroem o conceito de Ocidente e Oriente e colocam o Oriente, que é mãe, que é pai de todas essas bases de fundamentos, de características que nós temos, desde a característica cultural mais subjetiva até a organização da política que nós vivemos, até a organização do Estado que nós temos atualmente. Esse continente foi posto como estranho, como diferente, como o que come cachorro, que come barata, que fede. Posturas absolutamente racistas e completamente desprovidas de qualquer tipo de leitura, qualquer que seja, sobre esse continente fundante da humanidade. A humanidade nasce na África e, assim como em Ásia, esses 2 continentes, asiático e africano, são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Fundamentais do ponto de vista cultural e tecnológico. E esses 2, hoje em dia, são os mais marginalizados. É bom ter isso em mente. O que a gente chama de cultura, já falei isso em outras aulas, vou repetir. O que a gente chama de cultura ocidental, o que os europeus reivindicam enquanto cultura ocidental, judaico-cristã, tem suas bases na Ásia, não na Europa. Não tem nada, na verdade, não tem nada a ver com a Europa. As bases do que se estabeleceu enquanto ocidental são asiáticas. E esse conceito de Ocidente, quando ele é construído lá atrás, ele põe de lado completamente a Ásia e o coloca enquanto estranho, quando cria o conceito de Oriente.
Ou seja, o conceito de Ocidente, como também o conceito de Oriente, são duas formulações, são duas criações europeias que não representam de forma alguma a realidade. Porque eu imagino que pelas nossas aulas e pelo pouco que eu já conversei com vocês do início da nossa aula de hoje até agora, a gente já percebeu que basicamente pontos fundamentais da nossa cultura, como a organização do Estado, como o manuseamento de metais, pólvora. Poxa, tudo isso é extremamente fundamental para a humanidade. Início da agricultura, início da pecuária, tudo isso aconteceu na Ásia, não foi na Europa. Foi na Ásia. Ásia e África, mas a África a gente vai falar uma aula só para a África. Entendem? É bom ter isso muito nítido na mente de vocês, para desconstruir essa visão de Oriente que não existe. É absolutamente pautada sobre racismo. Essa visão esquisita, diferente de Oriente, ela não existe. Não é baseada em nenhum fato material, apenas em puro racismo. Tá bem? O próximo tópico é a urbanização caótica da Ásia. O continente asiático não tem uma tradição urbana. Professor, mas como assim? Você não falou que tem os principais centros urbanos do ponto de vista de concentração populacional? Sim. Porém, você tem que lembrar do seguinte: 60% da população mundial está na Ásia. O que significa que tem muita gente na cidade? Tem muita gente na cidade. Mas imagina no campo. O continente asiático não tem uma tradição urbana. Ele tem muita gente na cidade? Tem muita gente na cidade. Bota a gente nisso. É absurdo. Qualquer cidadezinha ali deles tem de 100 mil habitantes para cima. E eu estou sendo ainda generoso, porque 100 mil habitantes para a Ásia é um número muito pequeno. Extremamente pequeno, na verdade. Né? Então, é muita gente, tanto no espaço urbano, quanto no espaço rural. Porém, o espaço rural ainda é predominante. Beleza? Quando a gente fala que o mundo, inclusive, se tornou urbano, em grande parte a gente fala isso se pautando sobre o aumento da urbanização que aconteceu no continente asiático. A urbanização no continente asiático foi o que jogou a urbanização mundial para frente, no sentido de número, né? A população mundial é tantos por cento urbana. Por quê? Porque lá na Ásia tem gente pra caramba nas cidades e ainda assim a maioria está concentrada no campo. Você tem noção de quanta gente a gente tem nesse continente, tá? Então a população ainda é predominantemente rural. Só que desde a década de 1960, a migração do campo para as cidades aumentou muito significativamente os índices de urbanização. Então imagina, você tem um campo absolutamente cheio de gente, gente pra caramba, e algumas pessoas, algumas porcentagens dessa população rural passa a migrar para as cidades a partir da década de 60. 50, 60, né, vai variar aí entre essas duas décadas. Começam a migrar para as cidades. E quando essa porcentagem de pessoas, que significa gente pra caramba beça, migra para o espaço urbano, os índices de urbanização vão lá no teto. Lembrando, o que é urbanização? Basicamente, quando nós temos um aumento dos índices de pessoas na cidade em relação ao campo, ou seja, quando temos mais gente na cidade do que gente no campo. Tá? Então, os índices de urbanização começam a aumentar, começam a se tornar mais expressivos a partir do momento que há essa migração de campo para a cidade. Beleza? Mas deixando claro, mais uma vez, que por mais que isso tenha acontecido, por mais que a Ásia seja absolutamente composta por centros urbanos extremamente densos, com muita gente, foram porcentagens da população rural que migrou para as cidades. O que quer dizer que a maioria continua no campo. Então, por mais que tenha muita gente nos espaços urbanos asiáticos, a maioria continua nos campos. Beleza, gente?
Muitas cidades com mais de 10 milhões de habitantes surgiram. 10 milhões de habitantes é gente pra caramba numa cidade. E quando falamos que existem mais de 10 milhões de habitantes em cidades, estamos falando, portanto, de megalópolis. Estamos falando de megacidades. A Ásia tem muitas megalópolis e muitas megacidades, porque é gente pra caramba. Mais ou menos 2 bilhões de asiáticos, eu quero que vocês tenham essa perspectiva em mente. Mais ou menos 2 bilhões de asiáticos vivem em cidades atualmente. A população mundial é de 7 bilhões, chegando a 8 bilhões. Mais ou menos 2 bilhões estão nas cidades asiáticas. Vocês estão conseguindo compreender isso? Que 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões, somos 7, 2 bilhões vivem em cidades asiáticas. E ainda assim, a maioria da população está no campo. Imagina quanta gente está no campo. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Se 2 bilhões estão nas cidades e ainda assim são minoria em comparação ao campo, quanta gente está no campo? É desse gigantismo populacional que eu estou falando para vocês. As cidades apresentam graves problemas de ordem socioeconômica e ambiental, obviamente. Se você tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas em cidades, é completamente compreensível que graves problemas de ordem socioeconômica e ambiental se desenvolvam, porque, afinal de contas, são 2 bilhões de pessoas. São 2 bilhões de pessoas consumindo, trabalhando, ou não, né? Se deslocando, enfim, recursos que precisam ser utilizados para poder oferecer produtos, comidas para essas pessoas. Óbvio que graves problemas de ordem socioeconômica e ambiental vão se desenvolver. E considerando que a gente está falando de uma migração na década de 60, e que daqui a pouquinho a terceira fase da Revolução Industrial, que a gente hoje de toyotismo, vai se desenvolver, em que o foco é a redução dos custos de produção, que significa menos contratação, salários mais baixos, demissões em massa, enfim, terceirização. Isso vai significar uma taxa de desemprego em muitos países asiáticos muito significativa. A gente vai ver isso depois quando a gente falar dos sistemas econômicos. Mas é bom ter em mente que é muita gente nas cidades, muita gente, mais ou menos 2 bilhões de pessoas vivem em cidades asiáticas. São 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões estão nas cidades asiáticas. 2 bilhões. O que significa que, obviamente, problemas de ordem socioeconômica e ambiental vão se desenvolver. E aí, que problemas são esses? Desemprego, como eu já comentei com vocês, subemprego, como eu comentei com vocês, proliferação de favelas, falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas correntes e contaminação do ar. E assim, são exemplos pontuais, tá? Coloca etc. nisso, porque aí, ó, é problema a dar no pau. O que não falta é problema urbano. Na Índia, em Bangladesh, cerca de 560 milhões de pessoas vivem com uma renda anual inferior a $370. Vocês estão entendendo o que é isso? Significa que no final do ano, o todo que essas populações ganharam não chega a $370. Vocês sabem quantas pessoas tem no Brasil? Qual a população absoluta do Brasil? 202, 204 milhões de habitantes. Pegando o Índia e Bangladesh, são 560 milhões de pessoas que vivem com uma renda anual, é no final do ano, tá? Inferior a $370. São 2 Brasis e mais uns quebrados. É como se todo o Brasil vivesse na miséria extrema. São 560, eu não falei 560 mil, eu falei 560 milhões de pessoas vivendo com uma renda anual inferior a $370. Sabe quem tem, qual continente, né? Alguns países desse continente têm a mesma realidade? O continente africano. O que quer dizer que, só pegando Índia e Bangladesh, nós temos uma renda anual
para populações inferior a $370 também no continente africano. Gente, eu não sei se vocês conseguiram conceber, tá? São 560 milhões de pessoas que no final do ano, somando todos os dias, de janeiro a dezembro, no final do ano, essas pessoas trabalhando, no final não acumulam, não conseguiram ganhar nem $370. Isso é miséria extrema. Se a gente for na Índia, a gente tem pilhas e pilhas de lixo acumulados nas ruas porque não tem o mínimo sistema de... me fugiu a palavra. O mínimo sistema de coleta desses lixos. Saneamento básico, esquece. Esquece. Entendem o que eu quero dizer? Dois continentes, focando agora no continente asiático. O continente asiático, que foi fundante para a humanidade existir, para termos o básico que temos hoje em dia, por conta dos processos de exploração desenvolvidos pelos europeus durante séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e principalmente no século XIX, que é quando nós temos o desenvolvimento do imperialismo, afundaram esse continente nessa realidade que a gente percebe, que a gente tem hoje em dia. Se vocês pararem para pensar, no início do século XX, a maior parte da humanidade estava numa condição de colônia. Não sei se vocês já pescaram isso. Século XX é 1900, 1901, o início do século XX. No início do século XX, a maior parte da humanidade, eu não estou falando de Ásia, África, de Europa, de América, eu estou falando do todo, todos os continentes juntos, Oceania, todos os continentes juntos, todos eles. A maior parte da humanidade se encontrava em condição de colônia no início do século XX, que foi ontem. A maior parte dessas colônias estavam aonde? África e Ásia. A gente consegue entender agora o porquê que esses problemas tão complexos se desenvolvem ali. Como 560 milhões de pessoas, considerando apenas 2 países, tá? Só pegando Índia e Bangladesh. Tudo bem que a Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Imagina se eu adicionar mais alguns países nessa conta. Quantas pessoas que não vivem com uma renda parecida? A partir de tudo isso que a gente veio estudando até aqui, a gente consegue compreender o porquê que a Ásia tem essa presença tão grande de miséria extrema. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem realidade de pessoas com extrema concentração de capital. Pessoas muito ricas, como no Japão, como na China. Nós temos reais bilionários e uma classe média muito bem desenvolvida, como na China também, que nos últimos anos tirou 400 milhões de pessoas, mais ou menos, da pobreza extrema. E tem sem falar nos outros países que também compõem a Ásia, que tem uma qualidade de vida mais ou menos interessante, melhor do que nós presenciamos em alguns outros países que a compõem, tá? Espero que tenha ficado claro o porquê dessa desigualdade absurda em alguns países. E aqui embaixo nós temos um gráficozinho falando, fazendo uma comparação, também tirado do livro de vocês, entre a população urbana e a população rural no mundo de 1950 até 2050. Professor, não estamos em 2050. Eu sei, é uma projeção, a partir da realidade, da materialidade que a gente percebe hoje em dia, como que, se essa tendência continuar, vai se expressar lá em 2050. Sacaram? Então, nesse gráfico, nós temos a linha azul, que é o avanço da população urbana, e a verde é a rural. Percebam que ele vai avançando muito substancialmente a partir das décadas, se eu não estou enxergando errado, década de 50, 60, continua aumentando a urbana e a rural lá na frente. E vai subindo. Vejam 2020,
A população urbana já é maior do que a rural. Olha como é que vai ficar maior essa distância em 2050. Professor, peraí. Você falou que a maior parte da população da Ásia está nos campos. Não entendi então isso. Pelo seguinte, a quantidade de pessoas, já falei isso, vou repetir, de pessoas na Ásia que migraram para as cidades e que intensificaram o processo de urbanização lá e que criou essa situação tão complexa que a gente vê de problemas urbanos, né? A falta de políticas que abarquem essas pessoas e que as mantenham no campo, né? Cria essa situação. Essas pessoas, para que sejam porcentagens da galera que está no campo, são tão significativas que jogam para cima as taxas de urbanização do mundo. Ah, a América Latina não se desenvolve, não se urbanizou? Europa, claro que se urbanizaram, gente, claro que se urbanizaram. Mas quando a gente percebe, né, quando a gente olha para uma taxa de mais ou menos 2 bilhões de pessoas em cidades, a gente olha esse dado e lembra que ainda assim a maioria da galera ainda está no campo, a gente consegue entender o porquê que algumas porcentagens de pessoas desse gigantesco montante indo para os espaços urbanos joga a quantidade de urbanização mundial lá para o teto. Claro que nessa crescente da reta azul nós temos uma grande influência de outros continentes, claro que temos. Porém, sem dúvidas, a urbanização asiática, por mais que a maioria da população, novamente, esteja ainda no campo, a urbanização asiática foi fundamental para jogar essa reta para cima. E percebam como que a reta da população rural permanece mais ou menos estável, com uma pequena quedazinha. Por que isso acontece? Em grande parte também por conta da população rural asiática, que é monstruosa. Beleza, gente? É isso. Gente, essa foi a aula de hoje. Fechamos o capítulo de Ásia, tá? Com isso, fechamos o nosso conteúdo para a APS, tá bom? Nas próximas aulas, eu vou vir com revisão para a nossa PS. Show de bola? E nas próximas semanas vão ser só exercícios, para preparar bem vocês para essa prova que está vindo. Tá bem, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido bastante instrutiva. Terças e quartas, plantões de 9 às 12, me procurem, não fiquem com dúvidas. Se tiverem com dúvidas em momentos que não forem esses que eu coloquei aqui, podem me procurar também. Eu só vou demorar um pouquinho mais a responder, porque muito possivelmente eu vou estar preparando aulas, tá? E é isso, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, protejam os seus, cuidem dos seus, fiquem em casa, tá bom? E é isso, olha, quando eu estou aqui, sempre se lembrem, pode parecer que não, às vezes pode parecer que é muito difícil, mas no final, tudo fica bem, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.